começando aqui. Eu parei aqui nessa questão de periodicidade. Falou, Lucas. Até mais, hein? Falou. Vou começar a falar sobre periodicidade e eu vou falar sobre periodicidade e aí a gente vai entrar em propriedades. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que essa periodicidade dos elementos químicos estão muito associadas aqui à configuração eletrônica, à distribuição eletrônica que os elétrons possuem no elemento químico. Veja bem o seguinte, aqui eu tenho a disposição de alguns elementos químicos aqui, até o quarto período. Percebam que, olha, no primeiro período você começa com hidrogênio, você tem um elétron no orbital S. Aí você tem o hélio, Z igual a 2, ou seja, 2 prótons, 2 elétrons, e você vai ter 2 elétrons no orbital S. Preencheu a camada 1, porque na camada 1 você só tem o orbital S. Beleza? Tudo bem? Aí eu vou passar para o segundo período. Segundo período, qual é a camada de valência? No segundo período. No segundo período, qual que é a camada de valência? No segundo período. Isso mesmo, N igual a 2. N igual a 2. No primeiro período, qual que é a camada de valência? É N igual a 1, exatamente. No terceiro período, qual que é a camada de valência? Isso, N igual a 3. Entendeu? Qual que é a camada de valência no quarto período? N igual a 4. Não, então, já estou falando, quando o período... Se o período é o sexto período, qual que é a camada de valência? N igual a 6. Entendeu? Entenderam aí? Repete a pergunta para ela, ela vai saber responder agora. Não. Quando a gente está no sétimo período, qual que é a camada de valência? Entendeu? Vamos lá. Aí, aqui eu estou fazendo a distribuição do segundo período, camada de valência igual a 2. Aqui é uma... Veja bem, isso aqui é uma tabela. Tá? Elementos químicos, número atômico, aí você tem a primeira camada, a segunda camada, aí você tem a terceira camada, a quarta camada, a quinta camada, a sexta camada. Beleza? Vou começar aqui no lítio. É o primeiro elemento químico da segunda camada. Beleza? Lítio é igual a 3. 3 significa que tem 3 elétrons. 3 prótons, 3 elétrons. 2 elétrons já vão ficar no orbital S. Um elétron vai ocupar um orbital P. Beleza? Desculpa. Um elétron vai ocupar um orbital S. Tá aqui, ó, o orbital S. Beleza? Tudo bem? Quando eu passo pro berílio, eu vou ter 4 elétrons, porque tem 4 prótons. 2 elétrons vão ficar no orbital S, 2 elétrons vão ficar no orbital S da camada 2. Preencheu a camada 2? Eu não falei preencheu o orbital, falei preencheu a camada 2? Não. Porque a camada 2 tem 2 orbitais, ele preencheu um dos orbitais. Beleza? Boro, 5 prótons, 5 elétrons. 2 elétrons no orbital S da camada 1. Preencheu a camada 1. Depois, 2 elétrons no orbital S do orbital S da camada 2. E depois, 1 elétron no orbital P da camada 2. No orbital P cabem quantos elétrons? Isso mesmo, 6 elétrons. 6 elétrons. Depois, se a prova fosse amanhã, né? Aqui você tem aquela possibilidade de usar a distribuição de Pauli. Você vai olhar naquela distribuição, você vai fazer, entendeu? Mas você vai usar tanto que você vai decorar. SP, você vai decorar. Você vai decorar porque é 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D. Você acaba decorando. Mas se você não decorar, você olha lá.
O bom de se decorar é que numa prova, eles vão querer que você saiba, num concurso público. Ninguém vai te dar a distribuição lá de Linus Pauling. Todos. Quando tem cation ou ânion, aí é desbalanceado. E assim por diante, essa é a distribuição. Olha, então percebam aqui, olha, nos elementos do primeiro período, você só vai ter elétrons na primeira camada. Primeira camada, ó. Nos elétrons do segundo período, você vai ter elétrons até a segunda camada, que é a camada de valência. Nos elementos do terceiro período, você vai ter elétrons até a terceira camada. E no quarto período, elétrons na quarta camada. Tudo bem? Espero que saibam, né? Estão entendendo, né? Olha só. Eu não falei para vocês que a tabela periódica também tem uma distribuição, uma periodicidade em termos de elétrons energéticos. Aqui eu falei para vocês que é nos orbitais D, mas são D aonde? O D da camada 3, o D da camada 4. Ah, mas o que é isso, professor? Ué, os elementos de transição externa, eles começam a partir da camada, camada 4. E veja como é periódico o negócio. A camada é 4. Bem, vamos começar antes. Perceba aqui, eu falei que aqui eram orbitais S. Percebe que aqui eu tenho a família 1 e 2, ou seja, alcalinos e alcalinos terrosos. Isso aqui são os orbitais mais energéticos. Todos eles S. A única coisa que muda, o N, número quântico principal, ou seja, a camada de valência. Beleza? 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S. Aqui do outro lado, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, ou seja, tudo P, o orbital mais energético. Aqui eu já tinha falado que é o D. Presta atenção numa coisa. Período 4 é o período que começa os metais de transição, ou seja, os elementos de transição externa. Camada 4, olha só, você já sabe que é D. E o orbital mais energético, 3D. Camada 5, período, é camada de valência 5. Qual que é o orbital mais energético? 4D, ou seja, sempre N-1. N igual a 6, camada de valência. Olha aqui qual que é o orbital mais energético, 5D. Estão percebendo que a periodicidade? N igual a 7. Qual que é o orbital mais energético? 6D. N-1. Beleza? Entendeu? 7, camada de valência, 7. Mas olha aqui, qual que é o orbital mais energético? 6D. Sempre, então, se é 7, uma energética é 6D. Se é 5, vai ser 4. E assim por diante. Oi? Só de transição externa. E aqui, o dos lantanídeos não, porque veja bem, dos lantanídeos, 6. 6. Do lantanídeo, em vez de ser N-1, o lantanídeo é N-2, 6. Olha qual que é o mais externo, 4F. Aqui embaixo é 7, olha o mais externo, 5F. Então aqui, para você definir qual que é o orbital mais energético, você tira 1 da camada de valência. Aqui no lantanídeo você tira 2. Quando N é igual a 6, você tira 2, você vai encontrar 4. Aqui é 7 embaixo, tá vendo? 7 aqui, Se tirar 2, vai chegar no 5, F. Os lantanídeos é F, os lantanídeos, actinides são F, e aqui os metais de transição D. E aqui na tabela periódica, no grupo dos gases nobres, os gases nobres eu já disse para vocês, são gases altamente... Não, eles são altamente estáveis. Os gases nobres são altamente estáveis. Pouco reativos. Por que são altamente estáveis e pouco reativos? Porque você tem os orbitais completamente preenchidos. Os orbitais S e P são todos preenchidos, eles vão possuir 8 elétrons na camada de valência, com exceção somente do hélio, que é esse aqui que ele vai ter 2 elétrons. Ele não fala em ligações químicas. Não.
E se fizerem, altamente também instável. A tendência dele é ficar do jeito que ele está, na forma de gás. Beleza? Um momento. Agora fechou mesmo, né? Os únicos materiais no mundo, os únicos átomos no mundo que a gente consegue encontrar eles sozinhos, né? Sim. Deixa eu... Volta aqui. Deixa eu ver se tá gravando. Pronto. Então, assim, voltando aqui, os gases nobres altamente estáveis, porque ele atende à regra do octeto, ou seja, os orbitais s e p estão preenchidos. Bem, essa sequência que está aqui, ó, o que eu vou explicar agora para vocês? Como que você consegue, olhando para um elemento químico, saber em qual família ele está sem usar a tabela periódica. Beleza? Isso é bom. Se você souber a sequência, geralmente eles não colocam um elemento químico que você tem que fazer uma distribuição tão grande. Sabe? Mas você tem como saber qual é o período e qual é o período e onde ele está localizado na tabela periódica. Eu estou falando, você tem como saber o período e a família. Tá bom? Quando eu falo onde na tabela é saber qual o período e qual a família. Veja bem o seguinte. Essa sequência aqui é a sequência da distribuição de Linus Pauling. Lembra que na aula passada eu mostrei para vocês uma sequência que era uma setinha? Estão lembrados que eu mostrei uma setinha? Você pega, começa lá atrás da seta, segue, vai unindo. Aquilo lá, se você for seguindo aquela seta, você vai chegar e ter essa distribuição aqui. Beleza? Orbital 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d e assim por diante. Então, se eu der algum elemento químico, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, der um número atômico para vocês, você saber o número atômico, você vai saber o número de elétrons. Sabendo o número de elétrons, você vai fazer a distribuição eletrônica de acordo com o que está de acordo com esses níveis, o nível de energia desses orbitais. Depois que você fez a distribuição, você vai fazer uma separação desses orbitais. Como que você faz essa separação desses orbitais? Tu começa aqui, o que manda essa separação é sempre o número quântico principal. O número quântico principal é o primeiro número que aparece do orbital. Se tu começou aqui no 1, você pula para o próximo, mudou, você passa um risco que você separa. Quando você separa, você está separando o orbital que define o período. Então, olha só, percebe que ele, ó, você passa 1, 2... Calma aí, agora eu preciso fazer isso aqui. Então, você tem aqui 1, 2, separa. Eu passo um risco. Aqui, 2, 2, 3. 3 é diferente de 2, né? Separa. 3, 3, 4. 4 é diferente de 3. Separa. 4, 3. 3 é diferente de 4. Mas 3 é inferior a 4. Tem que ser sempre superior. Beleza? Entenderam aí? 4, 3, 4, 5 é diferente, mas é superior. Então, separa. 5, 4, 4 é diferente, mas é inferior. Continua. 5, 6, 6 é superior. E diferente, separa. Por que eu estou falando de separa? Porque, na verdade,
tu tá separando os orbitais que estão presentes dentro desse período. Os orbitais da camada de valência e possíveis orbitais energéticos. Tá bom? Então você tem aí, ó, no primeiro período orbital 1s, no segundo período orbital 2s, 2p, no terceiro período 3s, 3p, no quarto período 3s, 3d, 4p. Pô, mas 3d, professor, é do período 3. Beleza, a gente está falando de nível de energia. Ou seja, você pode ter um elétron que tem uma energia, uma probabilidade dele estar localizado numa posição que estaria lá no orbital, numa camada 4, entendeu? Mas não vai ser ele, porque isso é probabilidade. Pode ser que ele não esteja, entendeu? Por isso que quando a gente fala de camada de valência, elétron que vai sair, que vai reagir, a gente já vai lá no elétron que está na camada de valência. A probabilidade é 100%, ele está lá. Entenderam? Do que eu falar que é o 3D, porque o 3D, que certeza que você tem que o elétron vai estar no 3D? Ou naquela posição. Não sabe. Entendeu? Bem. Aí agora, como que a gente faz? Ó, eu vou fazer um exercício, tá? De qualquer maneira, nesse primeiro momento, todas essas separações estão relacionadas com esses períodos. O primeiro período está aqui, o segundo período, o terceiro período, o quarto período, assim por diante. E observem aqui, ó, o sexto período, você vai ter orbitais S, F, D e P. Ó, orbital S, orbital F, orbital D e orbital P. Beleza? No sétimo período, ó, tá aqui, ó, sétimo período, você tem orbital S, F, D e P, tá tudo aqui embaixo. Mas no terceiro período, eu só tenho orbitais S e P, ó, terceiro período. Você só tem o orbital S e o orbital P. Então é uma maneira de você descobrir quais são os orbitais que estão presentes nesses períodos. Tudo bem? Bem, como que a gente descobre qual é o período e qual que é a família? Veja bem esse elemento, o bromo, Z igual a 35. Z igual a 35, número atômico 35, 35 elétrons. Faça a distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. Veja que eu já separei, já, tá vendo? Tá separado já. Beleza? O que tu vais fazer? Olha para o último, porque o último, aqui é o primeiro período, aqui é o segundo, o terceiro, olha para o último, porque o último definiu qual que é a camada de valência. Beleza? Quarto período, ó. Os elétrons de valência desse elemento químico estão na camada 4, que é o quarto período. Então, esse elemento bromo está no quarto período. Beleza? Entenderam aí? Agora, qual que é a família? Jesus. Aqui não, foi um erro, essa coisinha que eu fiz aqui. Para definir qual que é a família, tu vai somar esses elétrons aqui, ó. 2 mais 10 mais 5, 17 elétrons. Aqui usa-se a definição da IUPAC. É a 17ª família. Para todos, tem exceção. Se for do segundo e terceiro períodos, segundo ou terceiro, e tiver elétrons ocupando orbitais P, é uma decoreba complexa. Se eu tiver no segundo... Peraí. Se eu tiver no segundo, ou se eu tiver um elemento químico que só tem elétrons até o terceiro, e os elétrons estiverem ocupando orbitais P, eu vou somar 10. Eu tenho um exemplo aqui. Veja bem. Fósforo. 15. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Então perceba que já está separado. Está separado, eu tenho o primeiro período, segundo período, terceiro período. Qual que é o período? É o último. O período que o elemento químico está localizado lá na tabela periódica. É o último. Terceiro período. Qual que é a família? Tu vai somar esses elétrons, vai somar mais 10. 15ª família. Soma os elétrons, 2 mais 3, 5. Soma mais 10, vai dar 15. Tudo bem? Alguma dúvida? Sim, senhor.
Tudo bem, gente? Então, olha só, até agora. Que agora que vai começar o trem mesmo. Até agora eu só falei alguns tipos de tabela periódica. Falei sobre um pouquinho de periodicidade. E falei nessa questão da periodicidade em termos de características de reatividade. Em termos de período, o que é um período, falando de camada de valência. Dos grupos. Por que eles estão organizados? Eles estão organizados porque no grupo os elementos químicos têm propriedades semelhantes. E depois eu estou falando formas que você consegue definir qual que é o período que o elemento químico está localizado e qual que é a família que está localizada sem olhar para a tabela periódica. Agora eu vou falar sobre propriedades periódicas. E eu vou fazer vocês raciocinarem, porque lá no ensino médio, eu vou adiantar só para mostrar para vocês aqui. No ensino médio se mostra muito coisas desse tipo. Vai falar de raio, aí eu olho essa seta, e aí eu vou saber se a hora que diminui o número atômico, se aumenta o número atômico, como que acontece. E essas características, em geral, primeiro que a gente esquece isso. Eu vou falar para vocês, vocês vão esquecer. Eu vou explicar para vocês para raciocinar, para vocês, porque a hora que você entende, você não esquece mais. Porque ficar olhando essa seta aqui, nem eu, quanto mais vocês. Olha que eu estou dando aula há muito tempo. Decorar é um problema. Você não lembra. A não ser que você decore e fique falando sempre. Por que você decora o nome do seu namorado? Porque você fica falando toda hora. Senão, se você falar 1, 2, você não lembra. Você lembra? Você vai nos rock aí, você fica com um cidadão. Não, quando você vai no rock, você fica com um cidadão, você nem lembra o nome do cara. Como que era o nome do cara? Não lembra, filho. Ué, é verdade, você nem lembra. Você passou 2 dias, você nem lembra o nome do cara. A não ser que você fique apaixonado, né? Aí é outros 500. Mas senão, não vai lembrar. Eu tô mentindo? Vamos lá. Você esquece o nome da sua mãe? Claro que não. Tá toda hora lá dando bordoada na tua cabeça. Você tem que lembrar. Olha lá, propriedades periódicas. Falar de raio atômico. Primeiro, o que é raio? Você tem aqui, olha. Veja que eu tenho 2 átomos. A gente não está falando de ligações químicas. Vou falar mais para frente. 2 átomos. Raio atômico, propriamente dito, significa a distância média entre 2 núcleos. Ou a distância média entre 2 átomos. Tá bom? Distância média. Bem, aqui é só mostrando essa distância média matemática, para mostrar que funciona. O que eu preciso mesmo falar para vocês é isso aqui, ó, que eu já comentei com vocês, mas que eu vou comentar novamente. Que se chama carga nuclear efetiva. Ou seja, eu lembro que eu falei de um negócio que chama efeito de blindagem, lembra? Pois é, agora eu vou falar sobre carga nuclear efetiva, que tem a ver com o efeito de blindagem. Perceba que eu tenho aqui um núcleo que tem 12 prótons, 12 cargas positivas. Perceba que eu tenho uma camada. Quando eu falo uma camada, é que eu já estou generalizando, né? 10 elétrons, eu tenho uma camada. Aqui ele está colocando 10 elétrons numa camada. Está vendo aqui, ó, 10 menos, numa camada. E depois eu tenho uma terceira camada com 2 elétrons. A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: esses 10 elétrons que estão nessa camada, eles vão sentir um efeito desse núcleo de uma forma muito mais intensa do que esses outros elétrons. Ah, mas por quê? Porque eles estão mais próximos do núcleo. Todo mundo concorda? Vão sentir mais o efeito de atração deste núcleo em relação aos elétrons que estão aqui é muito mais intenso. Esses elétrons que estão mais externos vão sentir o efeito do núcleo? Vão. Mas vão sentir um efeito menor do núcleo. Porque esta camada de elétrons acaba reduzindo o efeito de atração do núcleo. Por que reduz? Porque eles causam efeito repulsivo desses elétrons, ou sobre esses elétrons azuis. Então, a carga nuclear efetiva é a carga nuclear que o elétron, por exemplo, esse elétron externo está sentindo, descontando o efeito da energia repulsiva
dos elétrons que estão mais internos. Tudo bem aí? Sim, para ficar um pouco mais entendido. Não, você tem 12 prótons, você tiraria o efeito do próton em termos de 10 elétrons, sobraria 2 prótons. Pra você entender, sabe, assim, um pouco dessa redução, entendeu? Tudo bem aí? Professor, quando o átomo, quando ele recebe energia, é o núcleo que recebe ou não? Ele pode O núcleo também pode. Mas ele pode, essa energia pode vir direto dos elétrons também, não vai direto. Olha só. Pode ir para o núcleo? Pode. Mas é quantizado. Depende do que você está falando assim, o quanto. Se o quanto for uma quantidade que o elétron saia de um nível para o outro, o elétron vai sofrer transição. E se essa mesma quantidade tiver no nível dos núcleos, também vai fazer os prótons também. Tudo bem? Então aqui, o que esse gráfico está mostrando? Na verdade, ele está mostrando densidade eletrônica radial. Densidade significa a quantidade de elétrons que estão próximas ao núcleo. A distância do núcleo, zero. Distância zero significa que está colado ao núcleo. Beleza? Perceba que essa corzinha aqui é justamente essa corzinha aqui. E essa corzinha azul é justamente a corzinha desse elétron aqui. Então perceba o seguinte, esses elétrons aqui, ó, eles estão... Percebe que as bandinhas aqui, ó, ela é muito maior na terceira banda? É maior, mais intensa. Por que ela é mais intensa longe? Por causa do efeito de blindagem. O efeito de blindagem do quê? Dessa camada aqui. Em contrapartida, esses elétrons que estão nessa primeira camada estão mais próximos do núcleo. Tá vendo a banda aqui, ó? Como é mais intensa? Significa que eu tenho mais elétrons. Quanto mais intenso, mais elétrons eu vou ter. Aqui próximo do núcleo. Percebe que eu tenho mais elétrons aqui e aqui está bem distribuído e a intensidade é pequena? Claro que é pequeno, porque eu só tenho 2 elétrons, aqui eu tenho 10 elétrons. Tudo bem? Só que esses 10 elétrons vão estar mais próximos aqui, ó, do meu eixo Y aqui, enquanto esses outros elétrons estão distribuídos e eu tenho elétrons bem distantes. E a maioria desses elétrons vão estar bem distantes em relação aos elétrons mais internos, por causa do efeito de blindagem. Tudo bem? O 12 ali, professor, no 12 mais... Prótons. Beleza? Cargas positivas. E aqui eu estou falando menos de elétrons. Então essa bolinha vermelha é o núcleo. Vocês entenderam isso? Entenderam? Se não entendeu, fala, não tem problema não. Tem que falar. Porque eu vou, olha só. Eu vou falar como se fala no ensino médio e depois eu vou explicar para vocês. Beleza? No ensino médio se mostra esse gráfico aqui. No ensino médio se fala o seguinte, ó, raio atômico. Se você pegar a tabela periódica, deixa eu pegar uma tabela aqui. Perceba que esses números são o número das famílias, né? Deixa eu pegar uma tabela que tem esses números. Aqui. Esses números aqui, olha, 5, é número atômico. Então eu vou pegar aqui na família 4 para vocês verem. Número atômico, 19, 20, 21, 22. Perceba que o número atômico está aumentando da esquerda para a direita. Beleza? Quer dizer, se eu caminhar no sentido inverso de 36 para 19, o número atômico está diminuindo da esquerda para a direita. Beleza? E na tabela, na família, se eu partir de cima para baixo, eu estou aumentando. Se eu partir de baixo para cima, eu estou diminuindo. Todo mundo consegue ver isso, né? Então vamos voltar lá. Não, tem que ver, senão... Aí, veja, por que eu estou falando isso? Porque aqui não tem número. Então, se eu sair da esquerda para a direita, o número atômico está diminuindo. Aí na tabela não, no ensino médio eles falam o seguinte, ó, se você caminhar no período da esquerda para a direita, o raio atômico... E aí? Se eu sair da esquerda para a direita, o raio atômico ele está
diminuindo. E aí, o raio atômico não. O número atômico está diminuindo. E se o número atômico está diminuindo, o raio atômico vai aumentar. Vai aumentar. É um exército do outro. Vai aumentar. Pois é. Seria um Essa que é a exército do outro. pergunta. Por quê? Porque ele não responde. Não, eu vou responder. Eu vou explicar. Mas no ensino médio não se responde. Por que não se responde? Porque muitas vezes o professor, às vezes ele não sabe, às vezes ele não faz o aluno fazer a distribuição eletrônica. Na família até é fácil, né? Aqui na família, eu já vou explicar, né? Aqui. Se você tá caminhando de cima para baixo. De cima para baixo tá acontecendo o que com o número atômico? Aumentando. Mas o que tá aumentando a mais? Quando eu saio de cima para baixo? Tá aumentando o número, mas tem uma coisa mais importante que isso. Também, mas tem uma coisa mais importante do que isso. A camada de valência está aumentando. Quando sair daqui para baixo. Aumentar a camada de valência significa que eu estou aumentando o raio. Ah, tá. Nossa. Né? Mas é uma resposta muito besta. Então, assim, mas são coisas que a gente precisa entender. Então, a primeira coisa é o seguinte. Se você tá... E a família é mais fácil. Se você está saindo de baixo, né, saindo lá de cima e indo em direção a um maior número atômico, você está caminhando nos períodos. O que os períodos indicam? As camadas de valência. Se você está aumentando a camada de valência, significa que você está aumentando o número de camadas de blindagem. Não está? Você está aumentando o número de camadas de valência? Não é isso? Número de camadas? Não, né? Você está aumentando o número de camadas. A camada de valência é sempre a última. Mas você está aumentando o número de camadas. Se você quer ter uma referência, olhando para a tabela periódica, para você entender esse negócio de camadas, onde estaria o núcleo? O núcleo estaria onde está o laser. Quanto mais abaixo, mais longe do núcleo. Beleza? Tudo bem? Você não vai olhar o núcleo aqui embaixo. O núcleo não está aqui embaixo, não. O núcleo estaria aqui. Ó. Beleza? Olhando para a família. Para o grupo. Tudo bem? Agora, vamos no período aqui. Eu vou fazer o sentido inverso. No sentido inverso. Quando eu caminho aqui, olha, na família, saindo da esquerda para a direita... Você sabe, eu vou falar um negócio agora, eu não sei. Você sabe que às vezes as pessoas confundem o que é esquerda e o que é direita, né? É verdade. Você saindo daqui onde está o laser, que é aqui onde eu estou à esquerda, porque se eu mostrar minha mão, vocês não vão estar vendo a esquerda, vocês vão estar vendo a minha direita. Então, assim, saindo aqui da esquerda, vindo para a direita, o número atômico aumenta ou diminui? Aumenta. Perceba o seguinte, isso é simples, mas é importante isso. Quando você está numa linha, ou seja, quando você está no período, primeira pergunta, você está aumentando o número atômico. Você está aumentando o número de camadas que você está preenchendo? Não. Entendeu? Você aumenta o número de camadas na família. Mas no período, se eu estou saindo daqui da esquerda para a direita, eu não estou aumentando o número de elétrons ocupando um maior número de camadas. Eu estou colocando mais elétrons na mesma camada. Beleza? Então é a primeira coisa que vocês têm que entender. À medida que eu saio da esquerda para a direita, eu estou aumentando o número de elétrons na mesma camada. Tudo bem? Eu estou falando isso para vocês terem raciocínio, ou seja, eu estou aumentando o número da mesma camada. Que camada é essa? Camada de valência. Então, se eu saio da onde está o laser, aqui, ó, aqui. Nesse ponto eu vou ter um determinado número de prótons. Eu vou fazer a distribuição eletrônica. No final das contas, se aqui for n igual a 3, eu sei que a camada de valência vai ser 3. Vai ter que ser algum orbital que está no nível 3. Se for onde eu estou aqui, provavelmente é 3s. Beleza? Tudo bem aí?
É 3S, porque aí nesse lado eu falei pra você que é tudo S. 3S. Beleza. Se eu caminhar para cá, o número atômico aumentou. Beleza? Aumentou. E aonde eu tô aí, tem o orbital D aí. Não tem? Tem o orbital D. Mas tem orbital também. Aí, ó, a camada de valência continua sendo 3. Continua. Só que aonde eu tô aqui vai ter mais elétrons do que aqui. Concorda? Mas tem uma coisa que eu não falei que eu preciso falar. Não é só elétron que vai ter. Vai aumentar o número de prótons também. Se eu tô no início eu estava aqui. Aqui eu vou ter uma quantidade de prótons e elétrons X. Quando eu venho para cá, o número de prótons e elétrons vão ser maiores. Concorda? Preste atenção. Se eu tenho o maior número de... Aqui, onde eu estou aqui agora com o laser. Se eu tenho o maior número de prótons, se eu tenho o maior número de elétrons, concordo que se eu tenho o maior número de prótons, esse número de prótons vai puxar esses elétrons com mais força? Porque eu estou na mesma camada. Beleza? Ah, mas eu tenho mais elétrons. Tem. Ah, mas eu tenho energia repulsiva. Tem. Mas todos esses elétrons, ou aqui, sofrem o mesmo efeito de blindagem. Porque eles vão ter as camadas que estão mais internas. A camada é a mesma. Tudo bem aí? Então, se você sair da esquerda para a direita, você está aumentando o número atômico. E está colocando mais elétrons na mesma camada. Se você aumenta o número atômico, esse número atômico vai atrair mais fortemente os elétrons. Conclusão, o raio diminui ou aumenta? Diminui. Tem que diminuir. Se você aumenta... tudo bem, você está colocando mais elétrons, mas você não está ocupando outras camadas. É a mesma. E você está aumentando o número de prótons, significa que você está aumentando o número de cargas positivas. O que vai acontecer? Vai puxar mais os elétrons. Vai diminuir o raio. Pode falar. A direção da seta diz que está diminuindo. Vou fazer aqui. Antes de você perguntar, vou fazer então. Diminuindo, que é o contrário. Quando eu estou diminuindo o número atômico. Diminuindo o número atômico, eu estou diminuindo o número de prótons. Eu também estou diminuindo o número de elétrons, mas é na mesma camada. Ora, se eu estou diminuindo o número de prótons, eu estou diminuindo a carga nuclear efetiva, ou seja, eu estou diminuindo a partícula que puxa os elétrons. O que vai acontecer com o raio? Vai aumentar. Se eu estou diminuindo o número de partículas que puxam os elétrons, vai diminuir. Vai aumentar o raio. Por que vai aumentar o raio? Porque os elétrons que estão nessa camada vão sentir menos o núcleo. Então aquela seta ali nada mais indica que o raio está aumentando. Nessa posição que o raio está aumentando. E para cá também. Está aumentando. Então, essa decoreba é essa que faça no ensino. O raio aumenta da direita para a esquerda e de cima para baixo. Muito bem. Aí você explica por quê. Aí não sabe por quê. Essa aqui é até fácil, né? Você explicar. Essa aqui. E você acha que eu vou pedir para você explicar qual? Claro que vai ser essa. Claro. Eu peço os dois. Entenderam? Não. Mas... Vocês entenderam isso? Isso que eu estou explicando agora é para elementos químicos neutros. Fazer a distribuição química de elementos neutros. Imagina uma situação como essa. Eu nem vou ler, porque a gente vai fazer e eu vou explicar para vocês, porque vocês nunca sofram. Cara, para você chegar numa situação dessa e você falar para mim qual que é o cátion ou ânion que tem um raio menor ou maior, não adianta você chegar e ficar olhando para a tabela periódica o elemento químico neutro. Tu tens que fazer a distribuição eletrônica do elemento químico neutro, tem que tirar ou colocar elétrons e olhar depois os elementos químicos para ver o que está acontecendo, para depois você tirar uma conclusão. Se você chegar e eu falar para vocês, olha,
no exercício, coloque em ordem crescente os íons, ou os seguintes íons. O2-, F-, Na+, magnésio 2+, alumínio 3+. Tu vai ficar doido. E se você pegar e olhar só o elemento neutro, tu vai errar. Então, o que eu estou querendo falar com isso? Quando tiver cátion, quando tiver ânion, você precisa, primeira coisa, ir na tabela periódica. Não sofra, né? Primeira coisa, não sofra. Segundo, pega a tabela periódica. Terceiro, ache o elemento químico neutro. Quarto, faça a distribuição eletrônica do elemento químico neutro. Quinto, veja qual que é o cátion ou ânion. Se for cátion, olhe qual que é a carga. Ele vai falar para você quantos elétrons você vai ter que tirar. Tire os elétrons da camada de valência. Saiba tirar o elétron, porque senão tu vai achar uma distribuição eletrônica errada, tu vai errar no raciocínio. Tem gente que erra na prova porque erra de onde tira o elétron. Sexto, se for ânion, é colocar elétrons. Tem que saber onde você vai colocar elétrons também, senão você vai colocar no lugar errado. Colocar elétrons, tu tem que colocar elétrons aonde? No orbital que está vazio, né? Beleza? Alguma dúvida nisso? Que eu vou mostrar como que se chega a essa distribuição. Alguma dúvida nisso que eu estou falando? É essa sequência de raciocínio, é o que está escrito aí. Olha só como são as coisas. Você tem que colocar em ordem crescente. Né, ó, aqui, deixa eu ver se é ordem crescente. Não, peraí. Aqui está em ordem decrescente. Aqui. Oxigênio maior que flúor, que é maior do que só. Pô, se o oxigênio é maior do que o fluoreto, aliás, o O2- é maior que o flúor, e o flúor é maior do que o sódio, significa que o O2 é maior do que o Na+. Então aqui é uma ordem decrescente de raio iônico isso aqui. Como que a gente estabelece isso? Veja, eu preciso estabelecer uma ordem em relação aos íons que estão em vermelho. Não faça isso antes de fazer a distribuição eletrônica dos elementos químicos neutros. Aí tá aqui os elementos químicos neutros. Beleza? Aí vamos começar aqui com o oxigênio. Z igual a 8, seu número atômico igual a 8. Você faz a distribuição eletrônica. 1s2, 2s2. Eu estou seguindo aquela sequência lá da distribuição de Linus Pauling. 2s2, 2p4. Se você somar, tem 8 elétrons. Beleza? Só que eu não quero oxigênio, eu quero O2-. O2- significa que eu vou colocar 2 elétrons a mais nesse oxigênio. Tu vais colocar onde? Aonde o orbital está vazio. Aqui eu tenho o orbital vazio, tem 4 elétrons. Esse orbital cabe em quantos elétrons? O orbital P? 6 elétrons. Poderia colocar mais 2 elétrons. Você coloca aqui. Aqui você tem a distribuição eletrônica do O2-. Beleza? Captaram aí? Olha só. Flúor. A gente quer do fluoreto, mas vamos no flúor primeiro. Flúor igual a Z igual a 9. Vamos distribuir 9 elétrons, né? 1s2, 2s2, 2p5. Ainda tem espaço para um elétron. Esse flúor ganhou um elétron. Você vai colocar onde? Aqui. Nesse orbital P. Ó. Vai ficar 6 elétrons. Beleza? Sódio. Z igual a 11. 11 prótons, 11 elétrons. 1s2. 2s2. 2p6. 3s1. Aqui tem 11 elétrons. Perceba o seguinte. Aqui no sódio eu tenho que tirar... É um cátion. Eu tenho que tirar elétron. Eu vou tirar da onde? Da camada de valência. Da camada mais externa. Aqui o elétron, a camada mais externa é 3. Eu vou tirar esse elétron. Qual que é a distribuição eletrônica do Na+? 1s2, 2s2, 2p6. Percebe que esse elétron foi
Compreenderam aí? Compreendeu? Ele ficou com 10. Ficou com 10 elétrons. Elétrons. E seria 11. O próton continua a mesma coisa. Mesma coisa. O próton é 11, porque é a mesma coisa. Mesma coisa. O elétron- Só o elétron. Isso que você está observando é um negócio importante. Eu já vou falar. Vocês entenderam a pergunta que ele fez? Aqui ele perdeu um elétron. Ele perdeu um elétron. O número de prótons mudou? Não. Aqui ganhou um elétron. O número de prótons mudou? Não. Continua a mesma coisa. Então o número de prótons continua a mesma coisa. Mesma coisa para cada elemento, né? Magnésio, Z igual a 12. Então aqui, ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Magnésio 2+. Vou tirar da onde? Da camada de valência. Vou tirar da onde? Daqui. Olha a distribuição eletrônica. Igual a do N+. Igual. Beleza? Alumínio. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Alumínio 3+. Você vai tirar da onde? Da camada de valência. Tirei daqui, ó. Olha a distribuição eletrônica. Então, perceba o seguinte. Todos os íons apresentam a mesma distribuição eletrônica. Está percebendo? Se tu fosse fazer alguma análise olhando para o elemento neutro, tu estava ferrado. Estava ou não estava? Ferrado. Porque todos os íons possuem a mesma distribuição eletrônica. Qual que é a diferença aí? Se eles possuem a mesma distribuição eletrônica, qual que é a diferença deles? Isso mesmo, o número de prótons. A única diferença desses íons, nesse exemplo, a única diferença que eles possuem é o número de prótons, é o Z. Dá uma olhadinha lá e vê se eu estou falando errado. Olha agora, o que eu estou falando para vocês da distribuição eletrônica, eu estou falando do vermelho. Esquece o azul agora, tem que olhar no vermelho. Estou falando do que está escrito em vermelho. Vocês conseguem observar que a distribuição eletrônica no vermelho, todos são iguais, não consegue? E qual que é a diferença deles? O Z. Dá uma olhada no Z. É a única coisa diferente. Ou tem mais alguma coisa diferente? Só o Z. Aí a pergunta é a seguinte. Se o Z é a única coisa diferente, quanto maior o Z, vai acontecer o quê com os elétrons? Vai ser atraídos mais fortemente, concorda? Eu tenho mais carga positiva. Conclusão, se vai ser atraído mais, o que vai acontecer com o raio? Vai diminuir. Então, quem tem Z maior, tem raio menor. Ah, dá para decorar isso? Não. Isso aí, você vai ter que fazer a distribuição de cada elemento químico. De cada situação para fazer essa análise. Não dá para você decorar. Não dá para você falar, a seta para cá e descendo é raio. Diminui. Vou fazer a chamada, hein? Quem for embora, vocês pegam aí o... Então, assim, não pode esquecer isso. O raciocínio é o mesmo para qualquer um. É sempre isso. Fazer a distribuição. Pega o elemento químico neutro, faz a distribuição eletrônica, tira ou coloca elétrons, e aí olha para a distribuição eletrônica do íon. Significa olhar sempre para o vermelho depois que você fez a distribuição eletrônica. Dúvida nisso? Sim. Aí, veja, o alumínio vai ter um raio menor do que o magnésio 2+, do que o sódio. Quem tem maior raio? O O2-. Por isso que o O2- tem um raio maior em relação ao alumínio 3+. Então, se você tem dificuldade, que às vezes até eu tenho dificuldade de colocar essas coisas aqui, ele fala sequência, coloque numa ordem crescente. Não coloque esse sinal. Não coloque o sinal. Coloque ele em ordem crescente. O2-, flúor. Você pensando, O2-, em ordem crescente, aqui, aliás, aqui é ordem decrescente, né? Aqui é ordem decrescente de raio. O O2- é maior do que o flúor menos, ordem decrescente, está decrescendo o raio. Depois você coloca esse sinal. Depois, porque aí você tem que fazer análise, você só faz análise do O2- e o F-. O O2- tem um raio que é maior do que o F-. O maior é esse sinal para a direita.
E o menor é apontando para a esquerda. Aí você escolhe, se acertou para um, você vai acertar para todos. Entenderam aí? Porque às vezes confunde qual que é essa setinha. E aí o cara erra. Tem aluno meu que erra, só por causa desse chapéuzinho deitado aí. Coloca na sequência crescente. Você tem que depois coloca esse chapéu aí. Beleza? Não, eu estava falando que aqui na distribuição, no azul você distribui Os elementos neutros. Três elétrons. Isso. Aí, quando tu olha para a parte de baixo, tu percebe que tu está devendo, entendeu? É isso. É. Aí você vai e paga, ela some. Exatamente. Ou tá devendo ou ganhou, né? Ou tá devendo assim, ou tá devendo a mais, ou tá devendo a menos. Mas sempre devendo. Mas isso é quando a gente tem íon. Então, aqui é um exemplo de íons. Então você veja, e esses números são os raios. E veja, é uma representação isso, ó. Lítio neutro, lítio cátion. Percebe quando você tem cátion, ou seja, que você tem elementos positivos, eles são sempre menores do que os elementos neutros? Percebe? E quando você tem ânions, os ânions sempre... Agora eu estou comparando em relação... Antes eu estava comparando entre os íons. Agora eu vou fazer uma comparação entre neutro... Estou fazendo, ó, aqui uma comparação entre neutro e cátion, e aqui eu estou fazendo uma comparação entre neutro e ânion. Beleza? Perceba que o oxigênio com o O2- aumenta o tamanho, aumenta o raio. Se você parar para pensar, os elétrons estão ocupando sempre a mesma camada. Sempre a mesma camada. Mas imagine só, tu está colocando mais elétrons do que próton. Olha aqui esse oxigênio. Eu tenho 8 prótons. Eu fiquei com quantos elétrons? 6 com mais 2. 8 com mais 2, 10. Ou seja, eu tenho 10 elétrons, 8 prótons. Concorda que não tem prótons para todos os elétrons. Vai ter elétron que vai ficar mais energético, ele vai perambular mais para a parte externa do átomo. Conclusão, o raio aumenta. Compreenderam aí? A definição de raio seria mais ou menos o elemento que vai estar na camada de valência, ele que pode determinar. A definição de raio é a distância média entre dois átomos. O que eu estou falando para vocês é que, comparando para o mesmo elemento químico, neutro ou ânion, o ânion vai ser maior. Por quê? Porque você está colocando mais elétrons do que prótons. Então, fatalmente, a carga nuclear que os elétrons vão sentir, 8 prótons com 10 elétrons, você tem mais elétrons que prótons. Então, ele não vai dar conta dos 10 elétrons. Então, os elétrons vão estar mais energéticos. E fora o fato que você vai ter elétrons, você está colocando mais elétrons, você está aumentando a energia repulsiva entre esses elétrons na mesma camada. Fatalmente, eles vão ter mais energia. Energia repulsiva, eles vão ficar se movimentando, porque tem mais elétrons, entendeu? E o número de prótons é o mesmo. Quando é cátion, é ao contrário. Quando ele é um cátion, eu estou tirando elétrons e eu estou mantendo o mesmo número de prótons. Aí eu vou ter mais próton do que elétron. Conclusão, a carga é maior. A carga de atração é maior. Aí diminui. Tudo bem aí? Foi aquela outra tabela que a gente viu. Que é essa tabela aqui, tá vendo? Quando é rosinha, o rosinha é maior que o cinza. Ou seja, o rosinha é o cátion. Quando é aqui o azul é o ânion, é maior do que o neutro. Que é a situação de eu ter mais elétrons. Dúvidas, moçada? Só dívidas, né? Acho que ele vai chegar lá ainda, mas então no caso Não entendi. das ligações, mas no caso é só o elétron que faz todas essas Ele tem essas consequências que vai refletir macroscópico. Eu estou falando de uma explicação microscópica que reverte numa propriedade macroscópica. O macroscópio é o raio. E o microscópio, eu estou falando do elétron. Entendeu? É isso. Então, vamos fazer chamada. Vamos lá. Eu vou falar de outra propriedade.
Como que é o nome dela? mesmo? Larissa. Larissa? É, agora eu vou falar, você fala, ela tá aí. Adriane. Alexandre. Ana Letícia. Carlos Magno. Dona Edna. Eduardo. Emanuele. Felipe. Felipe o quê? André? Felipe André. Não veio. Ah, e o Felipe Pirola também não veio hoje. Felipe Pirola. É verdade, Felipe, que você tá aqui. É. Ele tá bem, gente? Vocês sabem? Tá. É a moto dele que deu problema. Tá. Júlia. Nunca veio. Igor. Nunca veio. Josiana. Josias. Ele precisou sair mais cedo, mas ele tava. Josicleide. Larissa. É a que saiu agora, professor. Lucas. Os dois são aqui. Luiz. Luiz. Mackenza. Tá no turno. Maria Eduarda. Messias. Oi? Nunca veio. Tá no céu. Natália. Nunca veio. Natânia. Núbia. Aqui. Pamela. Patrick. Pedro. Rafael. Robert. Ronaldo. Ronaldo Fenômeno. Saulo. Se fosse Fernando, você nem tava aqui, né, meu filho? Fala a verdade, tava curtindo na night, hein? Tamires. Nunca veio, professor. Taene. Tila. Nunca veio. Vanete. E Wesley. Muito bom. Então, olha só, eu vou usar o mesmo raciocínio que eu usei agora para falar de algumas outras propriedades. Se você pegou esse raciocínio, tu não vai errar nenhuma das outras. Se você não pegou, tu vai errar todas. Beleza? Então já começa a sofrer. Entenderam, né? Se não entendeu o que eu falei agora, tu vai errar todas. Não vai conseguir fazer os outros. Vamos lá. Vamos lá, dona Edna. Energia de ionização. Energia de ionização. O que é energia de ionização? Energia de ionização é a energia necessária para você retirar elétrons da camada de valência. Beleza? Mas olha só. Você tem um elemento químico. Ele está normal, neutro. Neutro. E essa energia de ionização que a gente considera, que a gente leva em consideração, é sempre para átomos gasosos. A definição da energia de ionização é a energia necessária, a quantidade de energia necessária para você tirar um elétron ou tirar elétrons de átomos gasosos. Então eu tenho aqui X é qualquer elemento químico. Para tirar um elétron, perceba que eu vou gerar um cátion. Tá vendo? E aqui eu vou definir o quê? Como primeira energia de ionização. Tudo bem? Perceba que para fazer a primeira energia de ionização, tem uma certa facilidade, a depender do elemento químico. Para a segunda, tirar um próximo elétron, veja que você já gerou um cátion. Gerar um cátion significa que você tem mais próton do que elétron. Concorda que vai ser mais difícil tirar o segundo? Vai ser mais difícil. Por que vai ser mais difícil?
Porque você vai ter mais prótons do que elétrons. Os elétrons que sobraram lá vão sentir mais o efeito do núcleo. Beleza? Conclusão, a segunda energia de ionização vai ser maior. Mas aí sai, você dá uma energia, você tira o segundo elétron. E gera um cátion X2+. Perceba que uma carga 2+ é pior do que uma carga mais. 2+ significa que eu vou ter 2 prótons a mais para puxar os elétrons que sobraram. A energia de ionização vai ser pior ainda, vai ter que ser maior para tirar fazer a terceira energia ou tirar o terceiro elétron. Beleza? Compreenderam aí? Beleza? Hã? Play. Olha só. Alumínio. Vamos colocar aqui. Vamos fazer para distribuir. Vamos mostrar primeiro, que eu acho que é melhor. Alumínio. Olha para o azul. Para o azul. Não é o vermelho, não. Para o azul. Veja aqui. Aqui está a distribuição eletrônica do alumínio. Estão vendo aqui? Tá vendo, Led? É aqui. Aonde está o laser aqui, ó. Perceba que eu tenho 3 elétrons da camada de valência. Para tirar um elétron da camada de valência, eu vou ter que fornecer uma energia. Aí eu tiro um elétron. Quando eu tiro um elétron, significa que aqui embaixo, em vez de ficar 0 aqui, ó, ficaria 2 aqui, ó. Beleza? Tirei um elétron. Oh, meu filho. Oh, meu filho. É muito difícil, né? 2 elétrons. 2. Aí, veja, isso aqui seria uma configuração não de um alumínio 3+, mas de um alumínio 2, de um alumínio não, 2+ não. De um alumínio mais. Beleza? Perceba que de um alumínio mais eu tenho um próton a mais. Porque se você somar aqui, olha, 2 mais 2 mais 2, 6. Com mais 6, 12. 12 elétrons. Eu tenho quantos prótons? Concorda que eu tenho um próton a mais do que um elétron. Conclusão, vai puxar mais esses elétrons que sobraram do que aqui em cima, no azul. E vai diminuir o raio. Conclusão, se está puxando mais os elétrons, eu vou ter que ceder mais energia para tirar um próximo elétron daqui. É isso que eu estou falando. E a segunda energia de ionização, para eu tirar esse segundo elétron, não é tirar esses dois, tirar o segundo. O segundo significaria que eu ficaria um elétron ainda. Se ficasse um elétron aqui, 1, 6, 7, 8, 10, ficaria 11 elétrons, com 12 prótons. Ficaria pior ainda. Ah, pode ser uma energia luminosa. Não, estou falando dos produtos. Então, justamente, por exemplo, para tirar um elétron daqui, né? Era 3, ficou 2. Quem tirou esse um elétron poderia ser uma energia luminosa. Energia, uma luz, uma energia potente para tirar o elétron. Então, mas indo para a tabela, nos produtos que tem ali, eu posso estar usando o oxigênio para tirar esses 3 para não? Se você acelerar o oxigênio em direção, ó, poderia. Tem que acelerar o oxigênio em direção ao alumínio. Se o choque do oxigênio em direção ao alumínio dá energia para o elétron da camada de valência, ele sai. Mas na realidade o oxigênio não vai tirar. Não. Não vai tirar, só vai compartilhar. Não, aqui não tem nada de compartilhar. Aqui nem é ligação. Aqui. Não, França, vai tirar a energia do alumínio ali, como ele só tem 3. Vai tirar essa energia, eu vou ter que jogar uma Você vai ter que ter alguma. Você vai ter que usar alguma coisa que dê energia para o elétron, para que o elétron da camada de valência possa sair. Alguma coisa pode ser um choque, como a senhora falou, ou seja, não precisa ser o oxigênio, pode ser outra coisa. Mas com
Pode ser. mais caro. Pode ser. Pode ser? Se for com uma quantidade de energia suficiente, Então vamos supor que eu vou fazer um não dá para supor. Não dá para supor. É uma quantidade de energia que pode ser ou luminosa ou pode ser oriunda de um choque de partícula. Essa partícula pode estar no oxigênio. Mas você pegar o átomo e você acelerar o átomo não é um negócio fácil. Com energia suficiente, não. Agora, a luz é possível. Você pega um raio-x, que é radiação luminosa. Você pega o raio-x, incide e dá a energia necessária para o elétron sair, o elétron vai sair. Por isso que o raio-x você não pode ficar tomando raio-x toda hora, porque o raio-x ele é uma energia ionizante. Se você tomar a energia de raio-x toda hora, tu vai ficar com câncer. Fatalmente você vai ficar com câncer. Toda hora, como assim, professor? Toda hora mesmo? Quem tira raio-x, você vê que ela se esconde. Ela usa um colete, ela não fica porque ela vai ficar com câncer. Não, porque eu já tive raio-x umas 6 vezes. Não assim, tô falando. Gente que fica anos tomando. O que acontece com esses camaradas então, que faz 4, 5 paradas no ano e todas elas ele vai lá e tira a radiografia? Tá fudido. Não, mas olha, precisa. Você ao longo eu vou falar um negócio que os médicos já às vezes falam. Existe um negócio que chama custo-benefício. É melhor ele levar a radiação que é pequena e é muito rápida. O problema é a pessoa que está tirando, porque ela fica exposta durante muito tempo. Muito tempo significa tempo. Você soma aqui, olha, é 1 microsegundo. Mas vai somando 1 microsegundo todo dia. Vai chegar uma hora que é difícil. Agora, é mais fácil, aliás, é melhor que o cara na parada vá lá ver se ele está com algum problema do que não falar, é custo-benefício, entendeu? Se levar 5 disparos não é nada. Vai ser tenso. Nada. Você tem que fazer um exame das nossas texturas. Pega aquilo lá. Se vai fazer. Mas a radiação não. Essa radiação, dona Edna, não vai, nessa quantidade que a gente tira, ela não vai causar câncer, entendeu? É pequena a quantidade. Mas tem uma coisa que tira, que a pessoa tem que é o micro-ondas. Não é não. Diz o quê? Não é não. Tá medo de micro-ondas? Não precisa ter medo, não. Mentira. Ninguém manda fazer exame pra senhor. Mentira. Vou criar um grupo. Isso daí é mentira que aparece no WhatsApp. Como que chama? É o fake news. Micro-ondas não é. Sabe o que é micro-ondas? Micro-ondas é uma radiação, eu já disse inclusive aqui. Mas você já falou sobre isso. A radiação que altera única e exclusivamente a energia das moléculas de água. Se você pegar um tijolo seco, pode ser um tijolo seco. E você. Não precisa ser um tijolo, pega o prato seco. Seco, uma cerâmica. Coloca lá, vê se ele esquenta. Se ele aquecer, é porque tem água absorvida que você não enxerga lá no prato. Não é para aquecer. Não é. Aí eu pego uma maçã, vai acontecer o que com a maçã? A maçã tem um monte de água. Tu vai colocar lá a maçã. Os caras colocam a maçã lá perto da fonte. Na beirada lá de onde vai sair o micro-ondas. Olha aqui que está acontecendo no seu corpo. Claro, é água. Você vai oxidar. Raio-x, porque raio-x também é uma radiação. Assim como o micro-ondas você não enxerga, raio-x você não enxerga. Mas quando a pessoa está fazendo radioterapia, ninguém pode usar. Tem gente que usa radioterapia, onde foi radiada, dependendo da quantidade, ela não pode sofrer mais radiação, senão ela fica com câncer. Não pode mais, ela acumula, você vai acumulando. Se você fizer isso daí, é difícil. Eu vi a pessoa falar que se fizer exame de câncer de mama, de outro tipo de exame de raio-x, que pode adquirir o câncer. Vamos lá. Aí, de energia de ionização, olha só o raciocínio. Olha só o raciocínio. Agora vamos para o raciocínio. Gente, eu estou gravando. Se não estiver gravando, eu vou chorar. Aí, veja bem aqui. Se você mostrar na tabela periódica a energia de ionização,
Da esquerda para a direita e de baixo para cima, a energia de ionização aumenta. Mas por que aumenta? O do grupo é fácil. Se tu está saindo de baixo para cima, está diminuindo o número de camadas. Se tu está diminuindo o número de camadas, significa que você está diminuindo o número de camadas de blindagem. Fatalmente, se você está se aproximando do núcleo, você tem menos efeito de blindagem. Você vai sentir mais o núcleo. Vai ser mais difícil tirar o elétron, concorda? Concorda? Aí, o que acontece com a energia de ionização? Vai aumentar, com certeza. Então, de baixo para cima, tem que aumentar a energia de ionização. Está diminuindo o número de camadas, está diminuindo o número de camadas de blindagem. O elétron da camada de valência... Veja bem, se eu comparar a energia de ionização aqui onde está o laser, para cá, aqui onde eu estou agora, a energia de ionização é muito maior. Por quê? Por que mais? Porque o elétron vai estar mais próximo do núcleo. Lembra que o núcleo sempre está lá na parte de cima, então na parte. Eu vou ter que conceder mais energia para tirar um elétron de um átomo que está aqui do que um que está aqui. Quando eu caminho... É difícil, né? Não, que deu por hoje? Não deu nada, não. Falta para o governo, ainda faltam 25 minutos. 25, falou. Vocês vão de acordo comigo que 25 minutos não faz muita. Mas é muita. 25 minutos é muito tempo. Mas para os ônibus. Mas não, quem tem que ir. Professor reclamar com o cordial, tá? Hã? Manda um e-mail. Reclamou? Tem que reclamar. Tá, a gente reclama, se não reclama também, tá? Tem que subir. Vocês têm que pegar uma carta. Aí você assina e coloca lá, atenciosamente, reitor, né? Que reitor? Mas formal, tem que ser formal a reclamação. Eles não ligam pra você, a gente liga, eles não fazem nada. Não estou nem aí. Tá bom, bicho? Outra coisa. Não, se for preciso, mas é corretor. A gente liga mesmo, tá? O Leandro, ele como diretor geral aqui, ele pode fazer essa carta de ensina. Ou o próprio Léo. O Léo, que é diretor de ensino. Hoje, sexta-feira, não passa aqui na frente do IFES e não tem os dois ônibus. Vocês têm que tomar onde? O pessoal da Ciclo não tem Por que aula. que ele não vem aqui? Porque Porque o mesmo pessoal a da pessoa da Ciclo ciclo não não tem tem aula. Aí a gente não é Aí a gente não existe. É. Eu só posso dizer uma coisa pra vocês. Lamentável. E o cordial que nós vamos pegar, ele vai lá na Achei muito pouco empático. faculdade, lá na faculdade. Lamentável. Professor. Vai fazer o quê? Não existe pra ele. O pessoal só atende, parece que precisa ter o pessoal se revoltando, tacando fogo no colchão, pra ver se aí vem. Aí não. Eles vão passar aqui. Se as aulas aqui começam às 10, eles passam 10 para Tudo bem. Quantos metros tem da lá onde vocês pegam aqui? Deve ter uns 100 metros, deve ser? 200 metros no máximo. Não tem mais. É que 200 metros com a gasolina agora é muito, né? Você sair de lá e vir aqui e voltar, porque conta bem, ó, 200 metros mais 200 são quase 500 metros. Pô, gasta. Nem eu se faz bom. Pior que eles Mas já teve um ônibus da cordial que fez esse percurso uma única vez. Mas ele fez. Foi? Só pra gente ver. Uma única O vez. do Brasil não vem aqui também. Não vem Não aqui, vem. né? Mas ele vai lá na faculdade, lá embaixo. Ó. Ah, é? As faculdades particulares, tudo que os Tudo eles atendem e Ó, tal. na frente da faca, passa. A gente sofre discriminação aqui pela federal. Deixa de deixar a gente, deixa de levar a gente para a rodoviária e vai até lá. Olha, gente, amanhã a gente, é sábado de noite, que é uns 11. É isso mesmo, não tem que Bem. fazer tomar carta. Né? Olha só. Então essa questão da energia de ionização. Aqui, olha. Falta explicar aqui. Da esquerda para a direita, lembre-se, eu vou falar de raio para falar energia de ionização. Se eu estou da esquerda para a direita, lembre-se que o número atômico está aumentando. E eu estou colocando elétrons na mesma camada. Eu estou aumentando o número de prótons, estou aumentando o número de elétrons, mas eu estou colocando elétrons na mesma camada. Se eu estou aumentando o número de prótons, vai puxar mais fortemente o número de elétrons. Beleza? Vai puxar mais fortemente o número de elétrons. O raio vai acontecer com ele, o que com ele?
o raio vai diminuir. Uai, se vai diminuir o raio, o elétron vai estar mais próximo do núcleo. Concorda? E se o elétron vai estar mais próximo do núcleo, vai acontecer o que com a energia de ionização? Vai aumentar, ué. Só pode aumentar. Por isso que ele está apontando para lá para o aumento. Então a explicação não é porque eu saio da esquerda para a direita, aumenta. Aumenta por quê? Aumenta porque o raio diminui. O elétron vai ficar mais próximo do núcleo. Conclusão, aumenta a energia de ionização. Beleza? Percebe que se você não decorar, não, se não entender isso, escafedeu-se, né? Eu acho que não é difícil, entendeu? Não é difícil você... Não é, mas tem duas... É difícil organizar. Agora vai piorar um pouco, ainda da energia de ionização. Tem duas exceções. A primeira é quando a gente vai remover a remoção do primeiro elétron P. Vocês vão ver isso. Vou mostrar. E a segunda é quando você vai ocupar o quarto elétron P. Dá uma olhada no que eu estou falando. Isso aqui é um gráfico de energia de ionização. Vamos por partes. Um gráfico de energia de ionização. Vamos começar aqui no hidrogênio. Falou. Começar do hidrogênio. Falou, gente. Falou. Depois eu vou colocar na internet aí. Aí, veja. O hidrogênio... Falou, gente. Oi. Vai lá. Vai lá. Vocês querem me abandonar? Abandona. É uma pena. Qualquer coisa Pode ir. Os últimos dos moicanos. Pode. Fica à vontade. Obrigado. Obrigado, gente. Olha só. Falou, obrigado. Você também. Dá uma olhada. O hidrogênio. Vou pegar aqui do hidrogênio. Hidrogênio. Até mais, gente. Até mais. Hidrogênio tem número atômico 1. Um elétron no orbital 1s. Aí perceba que a energia de ionização aumentou para o hélio. Se você olhar na tabela periódica, o hélio está na mesma período lá do hidrogênio. Aí eu aumentei o Z, aumentei o número de elétrons, mas está na mesma camada. Ué, se eu aumentei o número de prótons, tudo bem que eu aumentei o número de elétrons, mas o número de elétrons é na primeira camada? Conclusão, vai atrair mais elétron, vai ser mais difícil de tirar o elétron. Vai aumentar a atração do próton sobre o elétron, vai ser mais difícil de se tirar o elétron. O que acontece com a energia de ionização? Sobe. Por isso que saiu do hidrogênio para o hélio, aumentou a energia de ionização. Beleza? Tudo bem aí? Só aumenta quando é no S e no P, né? Não. S. Agora que eu vou falar. Quando eu saio do hélio para o lítio, percebe que caiu muito? Caiu muito. Olha só, o lítio tem 3 prótons, 3 elétrons. 2 elétrons estão ocupando o orbital S da camada 1. Só que o próximo elétron está ocupando uma segunda camada. Bicho, quando está ocupando a segunda camada, significa que você tem uma camada preenchida. Ou seja, você tem uma camada de blindagem. O núcleo vai ter um efeito menor sobre esse elétron aqui. Conclusão, a energia de ionização, pift, cai. Beleza? Percebe? É só um raciocínio daquilo que eu expliquei para vocês. Aí, o berílio, do lítio para o berílio, aumentou. Por que aumentou? Berílio, 4 prótons, 4 elétrons, 2 elétrons no orbital S, 2 elétrons também no orbital S. Percebe que aqui o elétron foi no mesmo orbital. No mesmo orbital. Colocando no mesmo orbital, está na mesma camada, a única diferença é aumentou o número de prótons em relação ao lítio. Lítio tem 3 prótons, berílio tem 4. Se você aumentou o número de prótons, você vai puxar mais fortemente os elétrons que estão aonde? Que estão na mesma camada, que são esses elétrons aqui. Então o berílio, está percebendo que tem o mesmo número de elétrons? Desculpe. Esses aqui, o berílio tem 1,
O lítio tem 1, o berílio tem 2. Não são o mesmo número, mas é quando ele está na mesma camada. O berílio vai puxar mais fortemente. Conclusão, a energia de ionização sobe. Por isso que aqui, olha, do lítio para o berílio sobe. Aí vem a primeira exceção. A primeira exceção. Você vê o boro. 5. Tá me ligando para poder ir embora. Senão eu perder o carro. Vai lá, vai lá. Tchau, Nanete. Falou. Até mais. Ó, bom final de semana. Bom final de semana para a senhora também. Bom descanso. Ah, eu entro em contato com você para não pegar esses negócios de... Tá bom, Donete. Bom final de semana. O boro, Z é igual a 5. 5 prótons. 2 elétrons ocupando o orbital 1s, 2 ocupando o orbital 2s, 1 elétron ocupando o orbital 1p. Perceba o seguinte, tu está ocupando um orbital vazio, que tem 3 orbitais. E isso gera uma instabilidade. Gera uma instabilidade no átomo. E ele gostaria muito de perder esse elétron. E ficar com o orbital 2s. Por causa dessa instabilidade. Veja, você tem 3 elétrons. 3 orbitais. Um elétron para ocupar os 3 orbitais. Ele poderia, a princípio, porque é espaço, né, gente? Quando a gente coloca, se eu coloco, como eu falei para vocês, né, desculpe. Se eu faço esses, lembra que eu faço os risquinhos, né? Nós vamos começar ocupando o primeiro. Agora, esse primeiro são orbitais que têm o mesmo nível de energia. É o mesmo nível de energia. Eu poderia ocupar daqui para cá, eu só tenho que colocar um elétron no orbital. E isso cria uma instabilidade no átomo. Você está dando possibilidades de ocupação. Então, essa situação diminui a energia. Porque ele não gostaria de ganhar esse elétron. Aí a energia diminui. Você percebe que diminui um pouco, né? Não diminui muito, mas diminui um pouco. Essa situação de ocupar um orbital P. Daí, no carbono. Carbono tem 6 elétrons. 6 prótons, 6 elétrons. Então, ó, 2, 2, 2. Aí eu comecei a ocupar o segundo orbital. Veja que quando eu começo a ocupar o segundo orbital, já é uma situação de menor instabilidade. E outra, tem o efeito de energia repulsiva também. É uma situação, claro que a energia repulsiva cria um problema de instabilidade, mas é menos instabilidade do que na situação de um elétron em que ele pode ocupar 3 orbitais. Aqui ele não tem 3 orbitais. Ele vai, se eu tenho um elétron aqui, ele vai necessariamente ocupar um aqui. Então já é se eu começasse ao contrário, começasse um elétron aqui, ele tem que colocar no meio. É sempre a sequência. Então você perde essa questão de estabilidade. Conclusão, eu estou colocando um outro elétron aqui no carbono, um outro elétron no mesmo orbital, aumentando o número atômico. Porque se você comparar o carbono com o boro, o carbono tem 6 prótons, o boro tem 5. Se o carbono tem 6 prótons, eu estou aumentando o número de elétrons na mesma camada, vai diminuir, vai puxar, o núcleo vai puxar mais o elétron. Conclusão, a energia de ionização sobe. E manda aí seria as camadas, né, professor? Quanto mais camada, Já vou chegar lá. Aqui a gente está na mesma camada ainda. Nitrogênio. Nitrogênio 7. 7 elétrons. 2, 2 e 3. Perceba que eu aumentei o número de elétrons na mesma camada. Ou seja, eu colocaria um outro elétron aqui. Estou aumentando o número de prótons. Por quê? Carbono tinha 6, nitrogênio tem 7. Vai atrair mais o elétron. A energia de ionização sobe. Por isso que o nitrogênio, do carbono para o nitrogênio, subiu. Mas por que para o oxigênio diminui? No oxigênio eu tenho 8 elétrons. 2, 2, 4. Quando eu coloco 4 elétrons no orbital P, esse elétron vai estar localizado aqui. Ó. O que você está gerando aqui? Um efeito... Veja bem, você tem um efeito de energia repulsiva no orbital que é muito mais significativo do que uma energia repulsiva entre orbitais. Uma energia repulsiva entre elétrons, ainda que você tenha efeitos magnéticos contrários.
porque os elétrons vão estar girando em sentidos diferentes. Mas você tem um efeito da energia repulsiva, e isso cria instabilidade, e isso faz com que haja diminuição da energia de ionização. E você tem uma queda. Aí, do oxigênio para o flúor. Flúor, 9, 2, 2, 5. Colocou mais um elétron aqui. Percebe que teria que ser aqui, não poderia ser lá no outro. Não existe instabilidade, porque a energia repulsiva, elétron já existia. Você só está aumentando, já existia. E está colocando elétrons na mesma camada e aumentando o número de prótons. Vai atrair mais o elétron. Conclusão, a energia de ionização aumenta. E de flúor para neônio você vai ocupar todos os orbitais. Ou seja, você preencheu toda a camada, vai atrair, está aumentando o número de prótons, porque eu tenho 10 no neônio, 9 de flúor, 10 prótons vai puxar mais elétron que 9. Vai atrair esses elétrons, a energia de ionização vai aumentar, porque o raio vai diminuir. Beleza? Quando eu salto do neônio para o sódio, 11, eu vou começar a ocupar o primeiro orbital S da camada 3. Significa que agora eu tenho duas camadas. Duas camadas de blindagem. O que acontece do neônio para o sódio? Cai bruscamente a energia de ionização. Por quê? Porque eu tenho duas camadas de efeito de blindagem. Percebe que então a sequência da energia de ionização, para você explicar isso, você tem que fazer a distribuição eletrônica, senão você não consegue explicar isso. Vocês compreendem o que eu falei? Precisa fazer a distribuição passo a passo para você entender, senão você não consegue. Tudo bem? Tudo bem aí, gente? A mesma coisa, se você tem do sódio para o magnésio, ó, magnésio 12, 2, 2, 6, 2, ou seja, você aumentou um elétron orbital S, mas aumentou o número atômico. Você vai puxar mais os elétrons. Conclusão, vai diminuir o raio, vai aumentar a energia de ionização. Quando é alumínio, o alumínio, do magnésio para o alumínio diminui. Por quê? Olha só, do magnésio para o alumínio. O magnésio está aqui, o alumínio está aqui. O magnésio está aqui, o alumínio está aqui. Alumínio tem 12 prótons. Magnésio tem 12 prótons, alumínio tem 13, um a mais. Veja que no alumínio você vai começar a ocupar um elétron no orbital o quê? No orbital P. Entra naquela situação da instabilidade. Um orbital P, um elétron só no orbital P, você cria a possibilidade desse elétron ocupar outros dois orbitais. Isso dá uma instabilidade nele. Você tinha um orbital S, que estava preenchido totalmente. Você está ocupando agora um orbital P, e o elétron poderia ficar nesse orbital P, ou no outro, porque eles são o mesmo nível de energia. Isso cria instabilidade, faz com que a energia de ionização caia. Aí, para o orbital S. O orbital S, oh meu Deus. Para o silício, o elemento químico silício. Silício 14. 2, 2, 6, 2, 2. Ó, perceba. Estou aumentando um elétron na camada. Aumentei o número, o Z, ou seja, o número de prótons. Vai puxar mais, a raio iônico vai diminuir, vai aumentar a energia de ionização. Aumenta do alumínio para o silício. Quando for ímpar, a energia, no caso, ela diminui sempre quando for ímpar, porque, por exemplo, a maioria sempre quando for ímpar vai ficar 1. Teria que verificar, não olhei por isso, eu teria que ver. Olha, fósforo, 15. Fósforo, 2, 2, 6, 2, 3. 3 elétrons significa 3 elétrons no orbital P, ocupando todos os 3 orbitais, um elétron. Fósforo tem 15 prótons, um a mais que o silício. Quer dizer, vai atrair mais os elétrons, vai fazer uma redução do raio iônico, vai fazer com que a energia de ionização aumente. Aí a energia de ionização aumenta do silício para o fósforo.
Quando chega no enxofre, é aquela situação do quarto próton sobre o orbital P. Quarto próton. O quarto próton vai ter o seguinte, 2 elétrons. Quarto próton. O quarto elétron na primeira casinha, no primeiro orbital. Deixa eu colocar aqui. Peraí. No caso do no caso, aliás, do enxofre, né? Estou falando aqui do enxofre. No caso do fósforo, não. Mas no caso do enxofre, o enxofre aqui, ó, tem 16 prótons, 16 elétrons. Eu vou ficar com 4 aqui, ó. 4 elétrons no orbital P. 4 elétrons. 1, 2, 3, 4. Essa situação aqui, ó, essa situação faz com que os elétrons, que você vai ter uma energia repulsiva entre os elétrons. E isso gera o quê? Uma instabilidade no elemento químico. O enxofre, essa instabilidade é uma instabilidade que faz com que o raio aumente um pouco. Aumente. Você imagina que você tem os 2 elétrons, eles não vão querer ficar lá entre eles. Então, eles vão ter uma certa movimentação. Isso faz com que o raio aumente. Se o raio aumenta, a energia de ionização diminui. Aí diminui um pouquinho. Quando você vai para o cloro, você coloca 1 elétron a mais em relação ao enxofre, mas tem 1 próton a mais. Só que você está colocando numa situação em que já existia antes, que é a energia repulsiva entre elétrons. Esse efeito não vai ser significativo a ponto de fazer com que haja diminuição da energia de ionização. O que vai ser mais efetivo? O aumento do próton. O aumento do próton no cloro para 17 em relação ao enxofre que tem 16. Conclusão, se aumenta o número de prótons, vai diminuir o raio iônico. Vai ficar o quê? Com a energia de ionização maior. Do cloro para o argônio, claro que vai aumentar também, porque você só está aumentando 1 elétron. Mas quando eu saio do argônio e vou para o potássio, no potássio eu vou ocupar 1 elétron aqui, ó, no orbital S da 4ª camada. Eu vou ter 3 camadas, ó, vou ter 1, 2, 3 camadas de efeito de blindagem. O que acontece? Cai bruscamente a energia de ionização. Ou seja, fica sempre assim. Vai, sobe, vai, sobe, cai de novo. Sai, sobe, desse jeito. Beleza? Compreenderam isso? Então, assim, o que a gente viu hoje? Vi um pouquinho da tabela periódica, essa questão, 2 exemplos de tabela periódica, a questão da periodicidade da tabela periódica em termos de que são, sabe, reativos, né, dos elementos que são mais reativos ou não em relação aos gases nobres, são compostos, são elementos químicos estáveis em relação a terem os seus orbitais completos. E depois eu comecei a falar algumas características da tabela periódica, algumas classificações, e por fim eu estou falando sobre propriedades. Nós falamos sobre raio atômico, raio iônico e por fim nós falamos de energia de ionização. Beleza? Bom final de semana. Eu vou colocar isso aqui, não tem prova. Provavelmente eu vou terminar, isso aqui semana que vem. Puta, eu não falei isso pro pessoal, gente. Mas eu vou deixar gravado e vou falar isso para vocês. Vocês vão ficar felicíssimos. Eu não vou conseguir dar aula sexta-feira. Eu vou estar no Pará. Eu vou voltar. Os caras iam vibrando, né? Mas eu vou dar aula. Eu vou gravar a aula e vou colocar lá sábado. Beleza? Então sexta-feira agora não tem aula. Não, mas eu vou colocar no sábado. A aula no sábado lá no AVA. A aula de sexta eu vou colocar no AVA. Vou falar para a Nath, eu já falei para vocês isso, eu vou colocar lá. E lá eu vou falar sobre as outras energias de ionização e vou colocar a prova. A prova, eu vou colocar a prova. Vou responder a prova. O exemplo de prova. Entenderam? Então é bom assistir. Beleza? Tchau, até mais. Boa viagem. Falou, obrigado. Falou, bom final de semana para vocês também.
Tamo desligando, hein, gente? Abraço.